Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida, pelos livramentos e pela ação de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus também pelo que Deus fez no monte, né, irmãos? Porque aquilo ali é apenas um pedaço de terra, né? Não tem nada ali. Eu fico impressionado que não tem nem piso. Não tem piso, não tem parede. Não tem ouro, não tem prata. Não tem beleza. Mas tem a presença de Deus, né? Que é algo maravilhoso, incomparável, impressionante, né? Impressionante. Eu fico impressionado, irmãos, sinceramente. Eu acho que se eu for no monte todos os dias, eu fico impressionado, todos os dias. Por quê? Porque imagina, você não marca a hora para ir. Até para falar comigo você tem que marcar a hora, você pensou? Agora, você vai falar com Deus, o ser mais poderoso do universo. Perfeito, maravilhoso, poderoso, que tem tudo, não precisa de nada, não precisa de nada que nós temos, porque tudo que nós temos é muito pobre. O que nós temos de material não vai durar, é perecível. O que nós temos de espiritual é tão fraquinho, né, que a gente demonstra nas nossas ações do dia a dia, né? Nosso amor é até ridículo, né? Nós conseguimos ser avarentos com sentimentos gratuitos que há dentro de nós. Você não precisa de dinheiro para amar. Você não precisa de nada de especial para você amar. O amor, ele está dentro de você, assim como vários sentimentos estão dentro de você. Mas nós, para falarmos maldições ou falarmos coisas negativas, nós temos muitos argumentos, muitas palavras e muita força. E para amar nós somos miseráveis, somos avarentos e somos fracos. Essa é a grande verdade. E aí você que não tem nada para dar para Deus, nada. Aí você fala, eu vou no monte hoje, vou lá agora. Aí você chega lá, pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Deus está presente. É brincadeira um negócio desse. É uma coisa assim que não dá para explicar. É só para quem crê mesmo, é só para quem vive isso, é só para quem entende isso, não é? E isso, eu estou falando isso, é uma coisa muito séria, irmãos, porque Jesus mesmo, quando Jesus vai na terra dele, eles queriam que ele fizesse um monte de milagre. Ele não fez, por causa da dureza do coração das pessoas e do tanto que elas eram materialistas. E Jesus também, quando pede um milagre para ele diz assim: ô geração iníqua que pede um milagre, vocês não vão ter nenhum milagre a não ser saber o que foi escrito na Bíblia, no livro de Jonas. Entendeu? Então tem muitas pessoas que não veem a presença de Deus, embora muitos desses, Deus anda do lado deles, esperando que um dia eles se convertam, esperando que um dia eles se voltem para Deus. Deus ajuda eles no oculto, no escondido, porque sabe que essas pessoas têm sentimentos tão miseráveis, tão pequenos, tão materialistas, que se Deus começa a fazer milagre na vida deles, eles podem vir a Deus por interesse, ou podem também desprezar as preciosidades de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não dê pérolas aos porcos. E Deus relaciona isso a seres humanos, não é? E nós vemos uma situação na Bíblia que eu sempre gosto de analisar,
E fico espantado quando eu vejo, por exemplo, na época de Jesus, não havia hospitais, não havia a medicina que há hoje, não havia recursos. As pessoas pegavam uma doença, elas não tinham recursos, e quando ela descobria uma mancha branca, por exemplo, no braço, vamos dizer, você é um pai de família, né? Igual você é hoje um pai de família, uma mãe de família, com filhos, com sonhos, né? Com desejos, e de repente você acorda e vê uma mancha branca no seu braço. Se você fosse lá no sacerdote e ele dissesse que era lepra, a partir daí você tinha que ficar isolado. Você ficava fora da cidade, você não podia mais. Você ainda estava bem, mas você não podia mais conviver com a sua família, conviver com seus amigos, ter uma vida normal, e você estava condenado para a vida toda, porque não tinha cura. Ela ia só aumentando, é uma doença progressiva. Você imagina, você está vivo, os anos se passando, e você perdeu tudo aquilo que você tinha de mais importante, que era a convivência com as pessoas que você amava, por causa de uma doença que não tinha cura, irreversível e terrível. Dá para você compreender isso? Aí Jesus se encontra com 10 leprosos e cura os 10 leprosos. O que aconteceu? 9 não deram valor nenhum. Foi como se não tivesse acontecido nada para eles. Não tiveram nem a hombridade, a decência de agradecer. Tanto que Jesus falou, só um voltou para agradecer. Quer ter os outros 9? Entenderam, irmãos? Relacionamento com Deus, se você não olhar para dentro de você, se você não lutar contra os pensamentos que vêm na sua cabeça, que tentam afastar você de Deus, que tentam fazer com que você tenha uma fé fria, que tentam fazer com que você olhe com um olhar caótico para Deus, que tentam fazer com que você veja um Deus distante, um Deus fraco, um Deus sem necessidade, porque muita gente está assim na igreja, Deus, para que Deus? Fica esperando vir a calamidade, fica esperando vir a desgraça sobre a vida dele, para aí sim, aí agora ele se lembra daquele Deus que chamou ele um dia, aí ele vem, aí ele corre atrás de Deus, ou corre para amaldiçoar a Deus, botar a culpa em Deus pela desgraça que ele mesmo procurou com as suas próprias mãos, ou corre em desespero para que Deus agora imediatamente venha socorrê-lo. É assim que funciona, e nós não podemos aceitar isso. Por isso que Deus, ele fala para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Veja bem que Deus escolhe Josué, Deus dá uma tarefa para Josué, Deus diz, eu vou com você, mas Deus fala para ele, não te espantes, esforça-te e tenha bom ânimo, porque senão os teus pensamentos te levam para longe da sua felicidade amanhã. Sem luta, irmãos, esquece. Amém? Livro de Isaías, capítulo 62. Diz a palavra do Senhor assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua glória.
e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Aqui uma vez Deus está usando esse argumento do casamento dele conosco, porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade com a gente. Relacionamento com Deus é casamento, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, o que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele, e chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Aqui Deus está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Deus está falando sobre aquele que entregou a sua vida, o seu coração para Deus, aquele que aceitou a palavra de Deus. Está falando sobre a nova Jerusalém, por isso que fala um novo nome, está falando do futuro, que é o que a gente deseja. Capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas, como as daquele que pisou no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Aqui está falando sobre Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, onde fala sobre as vestes de Jesus salpicadas de sangue. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, por isso meu braço me trouxe salvação, e o meu furor me susteve. Aqui está falando sobre Jesus, falando que
ele vem, ele luta, mas que vai vir a justiça dele, vai vir o dia do Senhor. A justiça de Deus virá, irmãos. Nós não vamos viver eternamente com essa justiça do homem aí, que só serve para ricos e poderosos. Virá sobre as nossas vidas, e para aquele que ama a Deus aqui na terra mesmo, e no céu, seremos governados por Deus. Você vai experimentar a justiça de Deus, que é perfeita e que é maravilhosa. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Entende? Olha aqui, agora Deus está falando das pessoas que são eleitas por Deus. Tem as pessoas que são chamadas. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Aí Deus chama aqueles que Deus vê que há alguma possibilidade dele se transformar em um ser humano. Por isso que no início aqui nós já vimos falar sobre Edom. Edom representa um povo que se rebela contra Deus, um povo que não aceita a palavra de Deus. Não sei se vocês se lembram da história de Jacó e Esaú. Aqui Edom é Esaú, que é aquele que se rebelou contra Deus, e fala sobre aquele povo que Deus tem misericórdia dele, que Deus tem benignidade, que somos nós, Deus nos suporta. Deus tem tido muita paciência conosco, nos suportado, e você sabe disso. Você sabe a maneira com que você se relaciona com Deus. A única coisa que você não quer é casar com Deus de verdade, entregar o coração de verdade, buscar dentro de você todos os dias amar a Deus de todo o coração. Então Deus tem que ter muita paciência para nos suportar, porque somos filhos rebeldes, filhos com pouco amor. Mas aqui Deus fala sobre a benignidade dele e fala que ele nos escolhe, e diz que nós não mentiremos. E quando que um povo passa a não mentir? Um povo só passa a não mentir de verdade quando ele se converte ao Evangelho, à palavra de Deus. Não é porque ele é crente e tem uma carteirinha, é membro de uma igreja, que ele vai deixar de mentir. Até porque nós vemos aí igrejas poderosas, grandiosas, riquíssimas, inteligentíssimas, cheias de teologia, e que vivem na mentira, mentem em cima da palavra de Deus, mentem para a criança, e vai por aí afora, entendeu? Mas aqui Deus está falando daquele que se converteu à palavra de Deus, e esse não aceita a mentira, nem a sua própria mentira, quanto mais a mentira dos outros. É a pessoa que busca a verdade em qualquer situação. E aí diz que aí ele vai ser o seu Salvador. Quando você odiar a mentira, Deus estará contigo. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui quando fala do anjo da sua presença, aqui está falando sobre o próprio Deus. A Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, A Bíblia tem muitas teofanias, que é a presença do próprio Deus em corpo, como se fosse um homem. Tanto é que ele encontra com Abraão,
e encontra com várias pessoas, encontra com Moisés no monte, e ali era o anjo do Senhor, né? A Bíblia fala sobre o anjo do Senhor. Muito bem. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que nos fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno? Aquele que nos guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para contigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança, só por um pouco de tempo. O teu santo povo a possuiu, nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se ecoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui Isaías está exaltando os feitos de Deus desde quando o homem surgiu na face da terra, e ele está clamando a Deus para que Deus continuasse. E eu mesmo clamo a Deus no dia de hoje, sempre no dia presente da minha vida, para que Deus continue andando conosco, para que Deus continue fazendo sinais, prodígios e maravilhas, porque o mesmo homem de ontem é o mesmo de hoje. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós precisamos sim da intervenção de Deus, nós precisamos dos sinais, dos prodígios, das maravilhas de Deus, como diz aqui, é o que ele está relatando, né? Essa necessidade. Ele pergunta para Deus: Deus, não se escondas, não se detenha, né? Usa de suas infinitas misericórdias e nos atende, porque nós precisamos de Deus, né? Versículo 5: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
Olha aqui, Isaías está reconhecendo as suas fraquezas, né, o seu amor pequeno, reconhecendo que aquele povo e ele tinha muita maldade, muitas coisas erradas. Hoje, o crente, ele bota uma carteirinha de crente, bota um terninho e ele acha que é santo, ele tem que ter certeza que ele vai para o céu, daquele jeito mesmo. Ele é maravilhoso na igreja, principalmente os levitas. Levitas então é terrível, são maravilhosos cantando, mas saem de dentro da igreja, continuam sendo as mesmas pessoas miseráveis que eles são, entendeu? Não se convertem, não mudam em nada. Agora você vê aqui um homem como Isaías, que era um homem que falava face a face com Deus, esse homem reconhecendo as suas misérias, entendeu? E é o que nós temos que fazer, apresentar a nossa vida nua e patente perante Deus, porque Deus sabe tudo. É nós que não reconhecemos, porque quando você reconhecer que você precisa de mudar, vai ser melhor, aí vai ser melhor. E diz aqui no versículo 7, e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa de nossas iniquidades, das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada, a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Converter-te-ias tu ainda sobre essas coisas, ó Senhor? Não, conter-te-ias ainda sobre essas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Então aqui Isaías falando da situação real, que hoje a igreja quer omitir, como se o mundo hoje estivesse perfeito, como se o governo do homem tivesse a coisa mais maravilhosa do mundo, como se os crentes todos tivessem sendo fiéis a Deus 100%, como se tivesse todo mundo santo. A igreja vai para o céu, vai parar ônibus e mais ônibus nas portas da igreja, vai encher de crente, vai tudo para o céu. Não é isso que a palavra de Deus prega. O que a palavra de Deus prega é que nós não podemos nos conformar com as nossas misérias, que os primeiros a olhar e a criticar as nossas próprias misérias individualmente é cada um de nós. Nós temos que aprender a examinar a nós mesmos e olhar com sinceridade e franqueza aonde estamos falhando no dia a dia, aonde estamos desonrando a aliança que temos com Deus no dia a dia, aonde estamos deixando de praticar o que o verdadeiro cristão tem que praticar, que é o amor. Por isso a Bíblia diz: o amor nunca falha. É a maior arma que o ser humano tem. Essa arma sim é que nós temos que usar. Essa é a verdadeira arma. Não só amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você mesmo, como amar as pessoas que fazem parte da sua vida. Amém?